Sabem, como ouvíamos agora na história das crianças, e as crianças somos todos nós, uns há mais tempo do que outros, mas todos temos a nossa infância sempre presente, nós sabemos que estamos sempre a aprender. E a Igreja Adventista, desde o início, que se foi apelidada de o povo do livro. Muito bem, nós somos rápidos a dizer que nós temos que deixar a Bíblia explicar-se ela própria. Somos muito rápidos a teimar, e bem, que devemos sempre procurar o contexto do que está um bocadinho acima, o contexto do que está um bocadinho abaixo, e sempre lembrando que qualquer ponto fora do contexto vai virar um pretexto para algo. Isto é um dito popular, mas que é sempre bom não nos esquecermos dele, porque efetivamente nós vivemos isso. Agora, temos um problema que muitas vezes, mesmo com isto, nós nos esquecemos. É que por vezes nós teimamos em querer ler a Bíblia na era errada. É que contexto não se aplica apenas o que está acima e abaixo, mas também temos a figura do quando. E muitas vezes nós olhamos para certas e determinadas passagens que nos parecem super complicadas, parecem difíceis de compreender, até o momento em que nos lembramos que temos que nos lembrar quando é que o autor viveu, o que é que ele presenciava, quais eram as condições de vida então, e retirar um bocadinho daquilo que é a influência do dia de hoje. Não sei se vocês alguma vez foram confrontados com os vários tipos de aquários que temos em nossa casa. Aquários decorativos. E que são usados para embelezar e para criar um ambiente. E há dois tipos de aquários que nós temos em nossa casa. Um que tem peixe e outro que tem pessoas. E é engraçado que os dois influenciam-nos. Uns são criados com o intuito de criar uma atmosfera de paz, de tranquilidade, de ter ali um animal que está completamente dependente da alimentação que lhe damos, mas ao mesmo tempo cria o seu próprio contexto. Mas depois temos um outro aquário com pessoas em movimento e que quer queiramos, quer não, nos influencia de uma maneira muito grande. E agora até uns aquários mais pequenininhos que até cabem no bolso, mas cujo efeito é exatamente o mesmo. E sabem, eu dei ao título da mensagem algo que pode de repente parecer paradoxal. A bênção de ser escravo. Nós temos a ideia de escravo como algo de mau, de moldado por este aquário de pessoas. Se não, digam-me. E permitam-me-vos ouvir um bocadinho e fazer aqui um bocadinho a quebra do protocolo. Quando nós pensamos em escravo, qual é a imagem que nos vem à mente? Trabalho forçado, privação, e não vos vem à mente a ideia de um negro que é trazido de colónias, que anda com pouca roupa, que veio de barco. Estamos a falar de séculos XVI, XVII, XVIII. A Bíblia fala em escravos, mas não coincide com isto. E se eu vos perguntar sobre o que é um mordomo? Qual é a ideia que vem à mente de imediato? Uma grande casa, alguém vestidinho de fato, que anda de lado para lado, recebe um ordenado chorudo que toda a gente quer aquele trabalho. E agora vamos nós, com esta nossa imagem, vamos começar a ler a Bíblia e vamos querer falar sobre escravos e vamos querer falar sobre mordomos. Alguma coisa vai bater mal. E é com este exemplo muito simples que eu gostava de ver convosco de uma forma muito prática. Então, sendo que na Bíblia, ao longo de toda ela, vamos falando sobre escravos, sobre servos, sobre mordomos, e já que isto é uma linguagem que de repente acordamos para a realidade que se calhar não a compreende assim tanto, então vamos lá ver se nós pondo o contexto cultural de pelo menos há 2000 anos atrás, se isto é importante, se não é importante, o que é que está aqui em questão? E se não fosse importante, eu vou-vos dizer assim, quando Deus
deu ao povo de Israel algumas regras sobre como tratar escravos, onde é que isto aparecerá relatado? Agora vem a questão, é que nós realmente falamos muito pouco deste cenário. Então vamos ver uma coisa. Para a Igreja Adventista, onde é que está o texto mais importante? Para a Igreja Adventista mais tradicional, permitam-me assim. Qual é o texto que mais nos batemos? Os 10 Mandamentos. São inseparáveis da Igreja Adventista. Onde é que eles estão? Vamos lá. Hoje vou-vos desafiar a poder acompanhar-me. Não trouxe propositadamente nenhum PowerPoint para que possamos, nas nossas Bíblias, sejam elas em papel, seja em formato digital, mas podermos por nós próprios ir comprovando. Nós temos bem Êxodo 20, os 10 Mandamentos, conhecemos muito bem, mas não é para este capítulo que eu vou-vos fazer olhar. É para o que está logo a seguir. É um assunto tão importante que está logo no 21. No capítulo 21 e no verso 2. O que é que nos diz? Se comprares um escravo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá forro de graça. Primeira coisa que vem aqui, se na minha Bíblia aparece se comprares um escravo, na maior parte das versões em português aparece se comprares um servo. Temos o nosso primeiro problema. É que se eu pensar desde os descobrimentos para a frente, servo e escravo são coisas completamente diferentes. Escravo, alguém que foi conquistado e que vem obrigado, e servo, alguém que eu assalariei. Mas, no entanto, o que temos aqui é que o servo e o escravo são traduzidos como se forem coisas iguais. Primeiro ponto. Segundo ponto. Servo ou escravo hebreu. O hebreu não foi conquistado. Mas havia escravos entre os hebreus. Então precisamos saber como é que se chega a esta condição. Para começar a perceber o que é esta história do desafio, nomeadamente de Cristo, ser de servos uns dos outros. E aliás, vou fazer aqui uma inversão no meu guião. Quando nós vamos à palavrinha que está lá no original, doulos, é uma palavra que realmente quer dizer escravo. Sempre que aparece a palavra servo ao longo da Bíblia, o que lá nós vemos escrito é escravo. Porque escravo e servo, há aqui uma ligação. Mas adiante. Se eu precisar de saber como é que como é que um hebreu chega à condição de escravo, então vou-vos transportar a um outro texto, que é uma história muito bem conhecida, mas que nos vai a dar luz porque não quero ser eu a dizer. Então vamos dar um saltinho a 2 de Reis. No seu capítulo 4. E logo no seu verso 1. 2 de Reis, capítulo 4, e no verso 1. E diz assim: E uma mulher, das mulheres dos filhos dos profetas, ainda há bocado falávamos das escolas dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: Meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. Mais uma vez, vamos trocar aqui a palavra servos no seu contexto no real. Levou os meus 2 filhos para serem escravos. Então, qual era a condição comum para um hebreu virar escravo? Dívidas. Todo aquele que não conseguia pagar a sua dívida, ao fim de algum tempo, iam os bens, iam os filhos, até que o próprio virava escravo. Mas, no entanto, como vimos lá no capítulo 21 de Êxodo, Deus deu uma regra para irmãos se lidarem entre si. Porque o escravo continuava a ter um ordenado. Continuava a ser, na parábola do filho pródigo, continuava a ser um jornaleiro. Mas em que o seu ordenado revertia para pagar a dívida. E quando chegasse o 7º ano, se ainda sobrasse alguma dívida, pois ao 7º seria o ano do perdão e ele seria libertado.
Mas, no entanto, depois acontecia uma coisa gira. É que se esse servo se apegasse tanto à casa, e esse escravo se apegasse tanto à casa, que quisesse permanecer servindo, ele teria direito a continuar lá a estar. Mas o ordenado que ele passaria, que continuava a receber, já não era para dívida. Esta é a razão pela qual, e poderão confirmar isso a nível arqueológico, quando foram escavar a cidade de Pompeia sepultada nas cinzas, encontraram escravos e detectavam que eram escravos porque eles estavam furados de orelha, furados de orelha com as argolas de prender aos postes, mas tinham bolsas de dinheiro no seu cinto. Porque o escravo também tinha a sua posse, mas podia ser a sua posse, digamos, mínima. Agora, há uma outra coisa que nós não conseguimos compreender na imagem de hoje e que é importantíssima para compreender muitas situações. E vou-vos convidar a voltar um bocadinho atrás e irmos ao livro de Deuteronômio, no capítulo 24. E como sabemos, Deuteronômio é o livro da repetição da lei. Portanto, muitos preceitos que já teriam sido falados várias vezes, mas são repetidos. E que vai dar aqui um contexto a algo que era natural naquilo que é o escravo que se torna escravo por dívida, que perdurou ao longo dos séculos, mas que aquilo que nos é apresentado no tal aquário de pessoas não entra. Então, Deuteronômio capítulo 24, a partir do verso 10. E que vai falar exatamente sobre o assunto das dívidas. E diz assim: se emprestares alguma coisa ao teu próximo, não entrarás em sua casa para lhe tirar o penhor. Ficarás do lado de fora, e o homem a quem emprestasse, aí te trará o penhor. Porém, se for homem pobre, não usarás de noite o seu penhor, e pondo-se o sol, restituir-lhe-ás sem falta o penhor, para que durma no seu manto e te abençoe, e isto será justiça diante do Senhor teu Deus. Alguém que tem dívida e o credor vai buscar à sua casa algo de penhor para que ele pague a dívida. O que é que ele foi buscar? Foi buscar a sua roupa. Lembram-se quando Sansão vai aos filisteus em vingança, o que é que ele traz? Qual foi a riqueza que ele trouxe? Roupas. Nós hoje temos o privilégio de abrir um guarda-fatos e termos várias coisas lá para vestir. Na antiguidade, cada um tinha uma peça de roupa. E se pensarmos que estilo de peça de roupa era, basta olharmos os relatos de pintura, por exemplo, do tempo da Grécia, nem precisamos de ir mais para trás, e ver as pessoas da elite que tipo de roupa é que usavam. Uma túnica única de uma cor simples. Não havia cá aquela questão, perdoa-me o ser direto, de a peça de roupa interior, depois mais a camisolinha interior, depois mais o casaco. Não. Uma pessoa tinha uma peça de roupa. Ao ponto de Ellen White nos apresentar que foi um milagre de Deus que durante os anos que Israel teve no deserto, a peça de roupa tivesse durado aquele tempo. Era a peça de roupa. E só mudava isto quando se tratasse de um sacerdote, em que o sacerdote, pela natureza do seu ofício, e porque o altar era alto, então teria que usar uma peça de roupa interior para que quando ele estivesse lá no altar não se visse a sua nudez. Então diga uma coisa, se o credor vem e vai tomar de penhor a roupa, como é que o devedor vai andar? Nu. Como é que a pessoa que chega a escravo, antes de chegar a escravo, até a sua roupa já lhe foi tirada. E ele vai andar nu. Na sociedade hoje isto é impensável, alguém andar nu na rua. Mas se nós tivermos alguma dúvida, basta irmos aos relatos de Heródoto, dos grandes historiadores da época dos romanos, e vamos ver que realmente o escravo do campo, o escravo que andasse na rua, era facilmente detectado por ser um escravo por dois motivos. Um, porque estava furado, e aliás, por isso é que é um dos argumentos que a Bíblia também nos apresenta para não usar os furos, as argolas, porque era um símbolo da escravatura, e o povo de Israel tinha sido liberto da escravatura, mas também porque andava nu.
E eu sabia que quando aparecesse alguém nu, olha, até a roupa já lhe foi levada. Agora, por outro lado, também vamos compreender uma outra coisa, que é na história de José. Outro exemplo de que realmente isto era algo comum. Se nós formos, e eu vou aqui para avançar, se nós fôssemos a Gênesis 37, em que nos apresenta a história de José, todos nós nos lembramos, quando o sonhador chega ao pé dos irmãos, o que é que os irmãos lhe fazem? Tiram-lhe a roupa e lançam-no no poço. E, entretanto, vão pensar em vendê-lo como escravo. Porquê é que os ismaelitas aceitaram levá-lo como escravo? Porque como ele está nu, está nas condições fáceis de acreditar que realmente estamos perante um escravo. E então compram-no. Porque se ele estivesse vestido de igual, não ia bater certo. E por isso é que sabemos, podemos imaginar, então realmente faz sentido, que depois os irmãos pegaram na roupa, rasgaram, molharam no sangue e levam ao pai. Porque não havia razão para que José andasse nu. Não era José ter uma roupa, mais uma capa, mais uma batina por cima. José não ia andar nu pelo caminho. Portanto, se eles tinham a capa, a roupa, alguma coisa muito grave teria acontecido. Também temos um outro episódio, um terceiro episódio, agora no Novo Testamento, para podermos ligar a isto. Com o próprio Jesus. A crucifixão era uma coisa de tal maneira gravosa à vista de um romano, que primeiro, não era aceito para um cidadão romano, e segundo, quem quer que fosse crucificado tinha que estar classificado como estando abaixo de um escravo. O que é que fizeram com Cristo? Mateus 27:35. Havendo crucificado, o que é que fizeram às suas vestes? Repartiam-nas. Sempre que falássemos de alguém que estivesse na condição de escravatura, por natureza, havia a nudez associada, porque até a roupa teria sido levada em cativeiro. Agora, vamos agora avançar aquele passo, que é porque é que na própria Bíblia parece que há uma diferenciação no português entre escravo e servo. Começar a puxar um bocadinho para os dias de hoje. E podemos ir buscar uma história, que já dei aqui o toquezinho, de José, mas um bocadinho mais à frente, e que nos vai ajudar a compreender porque é que existe esta diferença. José sai de Canaã como escravo. Chega ao Egito e ele vai ser comprado por Potifar. E ao ser comprado, e a Bíblia continua a falar de um servo, ele passou a trabalhar onde? Dentro da casa de Potifar. Diga uma coisa, o que é que aconteceu a este José quando ele fugiu da esposa do Potifar, quando foi tentado? Ele deixou uma roupa na mão da mulher. Espera lá, mas o escravo anda nu, mas ele deixou uma roupa. De onde é que veio esta roupa? Vamos ler. Vamos a Gênesis 39 e no seu verso 6. Mais uma vez, fazemos aqui uso da nossa Bíblia. Gênesis 39, 6. E vou ler. Potifar, tudo o que tinha, confiou às mãos de José, de maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. Então vamos lá ver. José era ou não era escravo? Não há dúvidas. José era ou não era mordomo? Também não há dúvidas. O próprio texto diz. José era ou não era um servo? Pois bem, é que o escravo, quando passava a servir dentro da casa do seu senhor, ele não ia para dentro da casa do seu senhor com a sua nudez. Ele recebia algo para se tapar. De maneira que quando aquele servo saísse de casa com mordomo para tratar das incumbências que o seu senhor lhe dava, ele quando fosse ao mercado, não era o José que ia. Era a mesma coisa que o próprio Potifar ir ao mercado. Ele ia em representação de alguém. Aliás, José
era um dos homens com mais poder de compra no Egito. E, no entanto, ele não tinha nada. Mas tudo o que Potifar tinha era colocado na mão de José para que José pudesse administrar, pudesse fazer o que fosse necessário de maneira a que houvesse sustento e trabalho na casa do seu senhor. No entanto, ele, quando chegou à fase de ter que fugir da mulher de Potifar, ele teve que abdicar da sua posição, no fundo, e remeter-se novamente à posição em que ele lá chegou. Aliás, e permitam-me um parênteses, quando nós oramos e terminamos as nossas orações com a frase em nome de Jesus, era um bom estudo fazermos, quem sabe um dia, o que é que quer dizer eu apresentar-me perante Deus como estando em nome de Jesus. Porque isto aqui faz-nos pensar um bocadinho. Porque este José, quando ia comprar o que quer que seja, quem olhasse para ele ia estar a usar o manto em uso naquela casa. Aliás, eu não tenho esta passagem aqui, mas diga-me só uma coisa. Lembram-se da parábola das bodas? Em que alguém sai e vai recolher, porque os outros não aceitaram, vai recolher todos os que estão na rua para vir à festa. Estes que estão na rua são os escravos, os que não têm casa. Como é que eles estarão? Estarão nus. Por isso é que quando são convidados têm que receber uma veste, para que não estejam na festa na sua nudez. Porque é que rapidamente houve um que foi notado? Porque se ele tivesse uma roupa, podia ser um bocadinho mais escura, um bocadinho mais clara, mas estava vestido, não seria notado. Mas porque continua nu, rapidamente é notado. E a parábola desenrola-se. Agora, eu quando começo a ligar isto que é o escravo, o servo e o mordomo, vai-me levar a uma coisa que eu demorei muito tempo a perceber e que vem exatamente nesta parábola das bodas. Mas também é usada noutras parábolas. Com muita frequência era uma expressão que Cristo usava e eu vos posso dizer que durante anos e anos me atormentou. E usando, por exemplo, a parábola dos talentos, daquele senhor que escolhe 3 servos seus, mais uma vez, escolhe 3 escravos e vai-lhes entregar a um 10 talentos, a outro 5 talentos e outro 1 talento. E consoante a entrega de talentos, diz agora, tomem conta. O que é que está aqui a acontecer? Ele está a levar 3 servos a mordomos. Mordomos daquela quantidade. A história desenrola-se, um multiplica, o outro enterra e não faz aquilo que é suposto ter feito. Porque a ordem foi, administra. E o que ele fez foi, eu não administrei, guardei e fiquei quietinho. Portanto, o problema que nós muitas vezes esquecemos é que aqui não está em ter guardado, está em ter desobedecido à ordem que foi dada. Esta parábola, que está registada no capítulo 25 de Mateus, termina com uma expressão difícil de mastigar. Permitam-me dizer assim, que eu vou-vos convidar a ler. Mateus 25 e no verso 30. No fundo, é quando nos aparece o relato qual foi a sentença proferida pelo Senhor perante este servo tido como mau. Até podemos começar pelo verso 28, se me permitem. Portanto, Mateus 25 e a partir do verso 28. E diz assim: Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10. Porque a todo o que tem se lhe dará e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E agora o verso que era o tal que para mim era difícil. E o servo inútil, parênteses, o escravo inútil, porque a palavra que lá está é escravo, é o tal doulos, e o escravo inútil, lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Esta expressão, ali haverá choro e ranger de dentes, para mim foi sempre uma pedra de tropeço muito grande. Porque eu quando olho para esta expressão no português, o choro eu compreendo. O ranger de dentes, a minha memória da caixinha de pessoas, do aquário de pessoas, é a ideia de raiva,
de vingança, de espírito atormentado. Isto, não sei se é a vossa percepção, mas isto é o que eu tenho na minha memória visual, de desenhos animados, de disto, aquilo. Algo aqui não bate certo. Agora digo uma coisa, quando eu digo que um escravo é alguém que estava nu, passou a servo e a mordomo, recebeu uma indumentária, sendo que isto acontece ao fim do dia, então vamos lá ver. Ao servo inútil, lançai-o fora. Quando ele sai de casa, deixa de servir dentro de casa, o que é que vai lhe acontecer? Vai perder a sua capa, foi o que aconteceu a José. Ele vai passar a estar nu. E depois assim, nas trevas, está de noite, ali haverá choro, há tristeza. E uma coisa, o que é que acontece a alguém que está nu, à noite, na rua? Tem frio. O que é que as pessoas fazem quando têm frio? Tremem, rangem os dentes. De repente, uma expressão tão difícil, e percebemos que isto é uma expressão idiomática. É simplesmente dizer, este servo que tinha roupa deixou de ter, vai ser lançado junto com os outros escravos indiferenciados no local onde fica triste por perder o serviço e vai ter frio. E de repente uma expressão que durante anos me atormentou, caramba, só por meter o contexto, afinal estamos a falar de coisas banais. Sabem, a Bíblia é um livro inspirado por Deus para a pessoa pensante. Não é um livro inspirado por Deus para eruditos. Cabe-nos a nós ver o que está antes e o que está depois e usar um bocadinho da cabeça para não acharmos que nós estamos na época das luzes, que nós somos melhores dos que estão lá para trás. Aliás, a história está escrita para que não repitamos os mesmos erros que foram cometidos no passado. E para nos lembrarmos que se Deus até aqui ajudou, eu não tenho a temer o futuro. Porque Ele sempre ajudou e vai continuar a ajudar. Quando eu ponho isto neste cenário, agora digam-me lá, quando falo de Adão e Eva, o que é que lhes aconteceu quando foram colocados no jardim? Deus colocou para que eles pudessem cuidar e tratar o jardim. Por isso é que eram seus servos. Porque Deus não lhe ofereceu um jardim. Deus colocou-os num jardim com a tarefa de administrar o que tinham. Quando veio o pecado, o que é que aconteceu? Como é que eles se sentiram? Porquê? Eles antes não estavam nus? Não, antes não estavam nus. Antes, eles tinham um manto de glória que tapava a sua nudez. Mas no momento em que eles pecam, sentem-se nus e são lançados fora da casa do seu Senhor, onde há pranto e ranger de dentes. E Deus, na sua misericórdia, ainda assim diz-lhes, não vais nu, eu vou-te dar uma roupa. E vais poder partir um bocadinho acima do zero. Não vais partir do zero. E se nós tivermos dúvidas quanto àquilo que era a figura dos escravos, pensemos também no servo de Abraão, Eliezer. Como é que este Eliezer foi capaz de fazer a tarefa que o seu senhor lhe pediu de arranjar uma esposa para Isaac? Porque o seu senhor estava velho e longo de idade, encheu-se de riquezas que não eram suas e foi. Como é que do outro lado sabiam que ele era servo de Abraão? Pela sua roupa. Porque ele foi para a terra de Harã, onde estava a família do irmão de Abraão, e os padrões da roupa eram similares, porque eles eram da mesma família. E quando eles chegam lá, eles não veem um Eliezer que nem sabemos de que nacionalidade seria. Veem que pela roupa, quem está ali é um representante de Abraão. E é tratado como tal. E por isso é que autorizam a que Rebeca retorne. Primeiro porque o senhor daquele homem que ali estava provou ter capacidade para sustentar aquela filha. E então pode ir, sim senhor, eu identifico quem está aqui à minha frente. Isto leva-me então à última parte. E que tem a ver com a nossa querida igreja de Laodiceia. Qual é o conselho que Deus dá à igreja de Laodiceia? O primeiro logo. Arranja roupa que estás nu.
Porque nós somos escravos de alguém. Isto que está aqui à nossa volta não é nosso. É Deus que nos dá. E se tivermos alguma dúvida, basta pensar na nossa própria língua, porque é que presente se chama presente, porque é uma dádiva. A palavra presente quer dizer que o dia de hoje é uma dádiva. Aliás, a única coisa que nós temos na nossa conta corrente perante Deus, uma coisa apenas está lá: vida. Tudo o resto não é meu. E até a vida que eu tenho foi-me dada numa condição que eu não a cumpri e, portanto, sou devedor. E o chato é isso. E é isso que vamos falar durante este trimestre no estudo do Manual da Escola Sabatina. É mesmo este assunto. Eu sou devedor de vida. Porque eu não cumpri com aquilo que era pressuposto cumprir. Então, se é assim, se eu tenho que estar como servo porque eu não tenho posses nenhumas, se eu estou nu, então tenho que arranjar uma roupa. E Cristo, na carta à Laodiceia, diz: usa a minha roupa que eu te dou. Ou vais servir a um senhor e usar a sua roupa, ou vais servir a outro e vais arranjar a sua roupa. Só dá para usar uma roupa. Só usas uma peça. Usa a minha. Identifica-te comigo. Quando fores ao mercado, sê meu representante. Quando fores pelas ruas do teu mundo, sê o meu representante, sê o meu mordomo. Administra os bens que eu te dou, mantendo as minhas casas com o seu proveito. Mantendo as minhas casas a funcionar. Mantendo os teus irmãos com igual acesso. Quando aos pequeninos fizeres, é a mesma coisa que estiveres a fazer, que seja eu a fazer. É a mesma coisa que estás a fazer a mim. Isto é o agir em nome de. E então vamos perceber que realmente, neste cenário, é uma grande bênção ser escravo do Senhor certo. Porque Deus não me convida a ser um escravo da rua. Ele quer me dar uma roupa, ou seja, quer que eu sirva dentro da casa dele. E mais, sirva dentro da casa dele como mordomo, de maneira a que não esteja apenas na casa dele, mas que saia fora, administrando o que é preciso comprar, administrando o que é preciso vender, apresentando a todo o mundo, de maneira que quem olhar para mim possa me identificar, não pelo que eu sou, mas pela minha roupa. E que roupa é essa? Apocalipse, no capítulo 7, vai relatar exatamente essa roupa. E é esse o meu desejo para cada um de vós. Apocalipse, no capítulo 7, no verso 13. E diz assim: um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondeu João: meu senhor, tu o sabes. Ele então disse: são estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram as suas vestiduras e as branquearam no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo, ou em algumas versões, os cobrirá com a sua sombra. Os que estão no céu são escravos. São aqueles servos que vestiram as vestiduras brancas do céu e que as lavaram, que elas foram branqueadas, têm aquilo no sangue do Cordeiro. Não são umas vestes brancas quaisquer, não são uma imitação do próprio Cristo. E se alguma dúvida vos deixar, e até para os nossos pequenos vou só deixar esta imagem. Se eu pegar no holofote, puser a minha mão aqui e apontar para aquele lado lá, o que é que vocês vão ver lá? Não vão ver, não. Vão continuar a ver flores. Mas, no entanto, vocês continuam a dizer que vão ver sombra. Sabem porquê? Porque nunca mais vos preocupou se as flores são bonitas, se as flores são feias. Passaram a ver apenas a sombra. É isto que o texto quer dizer. É isto que a imagem quer dizer. Quando Deus nos cobre com a sua sombra, não importa se eu sou alto, se sou baixo, está sujo, está limpo. Quando olharem para mim, vão ver a sombra de Deus. Este é o desafio de todo aquele que quer se apresentar em nome do Senhor. Que possamos ser vistos, não pelo que nós somos, não pelo bonito ou pelo feio, mas aquele
que quando eu olho, vejo a sombra do Altíssimo. E que à sombra do Altíssimo possamos descansar. O meu voto para o dia de hoje.